Vai. Voltou? Bem, meus queridos, perdão, né? Foi aqui um erro técnico, né? Mas já estamos voltando. Como eu estava falando, não é? Como eu estava falando, Jesus, ele era verdadeiro homem. Então, como eu estava falando, Jesus, ele sofreu, né? Como homem. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu desejos. E no ponto 1, ele vai falar que Jesus estava no seio de seu pai. O que é no seio? No seio aqui é conectados. No seio aqui é ao lado. No seio aqui de uma forma, ele estava de forma íntima com Deus. Então, quando Jesus ele operava milagres como homem, Jesus vai mostrar que ele com o Pai estava conectado. Lá a Bíblia vai falar, né? Lá em Marcos, capítulo 18, versículo também de número 18, bastante conhecido por nós. Mateus 18, né? Versículo também de número 18, ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então, o que é que nós vamos aprender, irmãos? Nós vamos aprender que Jesus ele estava conectado com o Pai, ele sendo o verdadeiro homem. Você pode ver na Bíblia Sagrada que quando Jesus vai fazer o milagre dos pães, ele ergue os pães aos céus, ele roga ao Pai, né? E ele opera o milagre dos pães e dos peixes. Quando Jesus chega ao túmulo de Lázaro, ele ergue o seu olhar aos céus, ele ora ao Pai e ele opera o milagre. Então, Jesus como homem, ele estava conectado. Ele estava operando. Quando ele estava operando, ele estava ligado com o Pai. Não é diferente, irmãos, dos seres. Tem muita gente que diz assim: ah, não, porque Jesus era o Filho de Deus, era um homem santo aí. Ah, os apóstolos, porque eram os apóstolos, porque estavam ao lado de Deus. Ah, porque é isso, coloca uma santidade enorme naqueles homens da Bíblia e tira a sua santidade, sendo que a palavra de Deus vai dizer que o homem, ou seja, em nosso tempo, poderia ser feito coisas maiores, né? Só que muitas vezes nós não acreditamos nisso. Então, poderia ter sido, o homem pode fazer coisas maiores do que os discípulos que viram o Senhor, né? Então, a gente vai ver Paulo, a obra de Paulo ela foi muito grande, né? E Paulo não esteve ao lado do Senhor. E nós não vemos, mas nós, quando nós estudamos um pouco do que acontece em países que são perseguidos, né, pelo Evangelho, grandes obras o povo ali faz. Então, nós temos que aprender que Jesus, como homem, ele estava no seio do Pai, ou seja, ele estava ligado ao Pai. Então ponto 2, profetizado no Antigo Testamento. Irmãos, a Bíblia no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento, desde o que a gente leu lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vamos entender que Jesus, ele foi profetizado por os patriarcas, pelos profetas,
por todo o Antigo Testamento. Todo o Antigo Testamento vai falar da vinda de Jesus como homem. Ele não vai falar de Jesus como a gente vai ler em Apocalipse, como a gente vai ver, nós vamos ver nos Evangelhos, Paulo pregando, que Jesus ele vai vir agora de uma forma divina, né? Ele vai vir pelos ares, ele vai vir buscar a sua igreja. No Antigo Testamento, nós vamos ver que Jesus, tá certo? Ele vai vir, ele iria vir à Terra como homem. Toda a Bíblia era cristocêntrica, cristocêntrica. Mas o Antigo Testamento vai falar o quê? Que a Bíblia, no Antigo Testamento vai falar da vinda de Deus, a vinda de Jesus como homem. E no Novo Testamento vai falar da vinda de Jesus como Deus. Então nós vamos aprender um pouco sobre isso. Lá em Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo de número 15, se nós formos ler aqui bem rapidinho, nós formos ler aqui Deuteronômio, capítulo 18, 15, o Senhor teu Deus te despertará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis, conforme tudo o que pedis ao Senhor teu Deus, em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não os ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais vereis este grande fogo, para que não morra. Então nós vamos entender no livro, no Antigo Testamento, Jesus ele é profetizado no Antigo Testamento como homem. Lá no livro de Miqueias, deixa eu também ler aqui para os irmãos, ler com os irmãos o livro de Miqueias, né? Livro de Miqueias, capítulo 5, versículo de número 2, ele vai dizer: e tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. De quem estava falando aqui? Né? Estava falando de Jesus. Jesus que nasceria, né, viria de Belém. Então, ele iria vir como homem. Então, poucos compreendem isso. Então, no Antigo Testamento, nós aprendemos que Jesus ele foi profetizado como o Messias homem. Passando mais adiante, no ponto 3, Jesus ele é encarnado no Novo Testamento. É bem claro, nós aprendemos que Jesus, tá certo? Ele encarnou como homem e ele não reencarna, né, novamente não, né? Ele ressuscita. Então, João vai mostrar que Jesus, homem, ele divino, ele encarnou entre nós, ou seja, no meio de nós. Então nós vamos aprender isso. Nós temos que aprender também, irmãos, que Jesus, ele foi e ele é real. E ele encarnou no meio de nós, ele fez morada no meio de nós. E ele faz morada ainda com a sua presença no meio do povo. A gente tem que diferenciar Jesus de muitos homens, né? A gente gosta de diferenciar, como eu já falei, né, a sua santidade. Nós temos que diferenciar Jesus, né, a santidade de Jesus. Por quê? Porque verdadeiramente ele se separou.
E ele queria que o homem também fizesse isso, meu. Ele não queria que o homem se lamentasse, ficasse lamentando em dizer: ah, não, porque ele era o Filho de Deus. Ah, não, porque ele era os profeta, né? Jesus, ele veio como homem, como eu disse aqui no início, ele veio para mostrar que ele como homem poderia vencer todas as aflições do mundo, e ele queria mostrar para a humanidade que a humanidade também poderia vencer. Talvez é isso que nós estamos precisando, irmãos, aprender nos dias de hoje. Não é essa dificuldade que vai tirar-nos da presença de Deus. Nós estamos vendo relatos de pessoas querendo se suicidar, querendo fazer isso, se desesperando por causa dos empregos, não é? Se desesperando porque não irá ter o que comer. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, como homem, ele veio mostrar para a humanidade que ele poderia passar por tudo isso. Ele veio mostrar para a humanidade que ele poderia passar por as dificuldades que o homem passa. Ele veio, passou para mostrar a você que você pode, que você é capaz de vencer. É isso que Jesus veio mostrar. Então não fique se diferenciando da santidade dos apóstolos, da santidade de Cristo, se minimizando, não. Diga, você pode. Você tem um Deus, um Jesus onipotente, onipresente, onisciente ao seu lado. Você tem o mover do Espírito Santo ao seu redor. Você tem a proteção dos anjos. Então eu quero te dizer, meu querido, que nós que aceitamos a Cristo, que buscamos Cristo como o Senhor Salvador, nós temos esse privilégio de não se desesperarmos com as dificuldades. Não vai ser corona. E deixa eu te dizer uma coisa. É bíblico isso. O corona, ele veio de forma desastrosa aí na vida da humanidade. Vai parar no corona? Vai não. Vai não, porque a Bíblia vai dizer que irá vir sinais mostrando que Cristo irá vir buscar a sua igreja. E a Bíblia o mundo está nos mostrando o que a Bíblia já dizia há algum tempo, há alguns anos. Cristo vai voltar. Vai parar no corona? Vai não, filho. Não vai. Vai vir pestes piores. Vai vir catástrofes piores do que essa. E o homem tem que estar preparado. E como é que ele vai ficar preparado? Dentro da palavra de Deus, aprendendo do Senhor. Então nós temos que aprender isso, meus queridos. Nós temos que aprender que Jesus, como homem, ele veio mostrar à humanidade que ele poderia vencer e você também pode fazer o mesmo. Então, eu queria deixar essa palavra para os irmãos. Ponto 3, ele vai falar: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Olha, o que é que quer dizer isso, meus queridos? Jesus, ele nasceu no momento e na hora exata. Não é certa não, não é só certa não. É exata. No tempo oportuno, no momento certo, na hora certa, na ocasião certa. Jesus, ele veio e ele nasceu no momento certo. A palavra lhe alcançou, meu querido, no momento certo. A palavra lhe alcançou na hora certa. Então não perca esse momento. Então não perca esse momento com Deus. Então está acontecendo tudo isso no momento certo. Está na hora da igreja se despertar e entender que esse é o momento de Cristo vir. Este é o momento da palavra de Deus se cumprir, né? Então, quando Jesus nasceu, ele nasceu no momento certo. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. Voltando à época que Jesus nasceu, olha o momento que Jesus nasceu. Tá certo? Israel
era a maior potência religiosa, que tendo como exemplo os rabinos, que eram os maiores, vamos dizer assim, estudiosos da vida divina. Israel tinha sinagogas assim, quase, aliás, podemos dizer que em toda a nação. Israel era a maior potência religiosa da época, ou seja, Cristo, ou Deus, ele já tinha sido profetizado e já tinha sido dito em toda a nação. Toda a nação conhecia a Deus por meio de Israel, por meio dos feitos que ele fez em Israel. Então Israel se tornou a maior potência religiosa da época. E as suas sinagogas estavam em todos os lugares. Ponto 2, que o autor vai colocar aqui, se você ler a revista você vai entender, certo? Ponto 2 que o autor colocou aqui, a Grécia. A Grécia era a maior potência filosófica, né, da época. Eles operavam a ciência, a cultura, né, onde até hoje, se nós formos estudar filosofia e algumas outras matérias, nós vamos estudar sobre Sócrates, sobre Platão, sobre Aristóteles. Nós vamos estudar esses homens porque esses homens eram super filosóficos, super inteligentes. E a Grécia era o centro do pensamento da humanidade. O pensamento da humanidade se englobava ali na Grécia, por intermédio desses homens aqui que eu acabei de citar, e mais alguns outros homens. E Roma era a maior potência política da época, né? Roma tinha grandes estruturas, Roma estava ali, era a potência nas estradas, nas construções, né? Roma era a maior potência ali no meio político da época. Então, quando Cristo veio ao mundo, ele veio mediante a potência dessas três nações: Israel, Grécia e Roma. Então, ele nasceu no momento certo. O que é que eu quero passar para os irmãos? Que a palavra lhe alcançou, meu querido, no momento exato. No momento em que você precisava. No momento em que você estava necessitando, na hora certa. Amém? Para nós terminarmos, o ponto 3, né? Jesus, o homem perfeito, né? Primeiro, o autor colocou aqui a humanidade de Jesus. Jesus, né, é único homem. Nasceu de forma natural, né, como a gente já aprendemos aqui. Deixa eu refutar novamente que Jesus, ele é real, ele foi real, ele é real em nossas vidas. Então, a sua divindade como homem, né, pode suprir algumas carências. Jesus, em sua humanidade, ele perdeu alguns dos seus atributos, como os atributos da onipresença, né? Ele perdeu, ou seja, a onipresença, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele recuou, ele perdeu alguns privilégios, mas ele não deixou de ser divino, né? Não deixou de ser Deus. E também não deixou de ser homem. E como eu disse aqui para os irmãos, né? Ele sofreu todas as nossas dores. Então o Senhor Jesus, ele era um homem de dores e experimentou os sofrimentos humanos. Nosso perfeito e sumo sacerdote, né? Isaías 53, versículo 3, vai falar sobre isso. Ponto 2. Jesus, o último Adão. Eu não estou dando tempo aqui, né, para os irmãos, né, perguntarem, porque eu acho que já são quase 9 horas, né?
o grupo tá mandando, mas eu não tô aqui com o meu celular, né? Tá gravando. Então, Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou, como nós sabemos. E o último Adão, Jesus, ele triunfou. O que é que nós aprendemos com isso, meu irmão? Certo? Nós aprendemos que Jesus ele veio mostrar como o primeiro Adão fracassou. Ele veio nos mostrar que ele, né, como homem poderia vencer. Então, o último Adão ele venceu no Calvário. Ele venceu com a sua morte e a morte de cruz, na sua plenitude. E para nós terminarmos, né? Jesus, né? A perfeição espiritual e moral de Jesus. Nós temos que aprender uma coisa, irmãos. Tem um hino que diz assim: tentado não ceda, né? Ceder é pecado. Jesus ele foi tentado. Nós aprendemos da Bíblia que ele foi tentado. Ele foi tentado, irmãos. De todas as formas, Jesus foi tentado, Jesus foi provado. Porém, ele não cedeu. Diferentemente do primeiro Adão, que cedeu. Jesus, ele foi tentado e ele sofreu todas as dores, todas as tentações, né? Mas ele não cedeu. Isso, irmão, vale para nós? Vale. Porque o problema não é você ser tentado, o problema é você ceder à tentação. Então Jesus ele foi tentado, porém ele não cedeu. Então a perfeição espiritual de Jesus, a perfeição moral de Jesus, certo? Era em sua santidade, era espiritual. Por quê? Porque ele sempre estava ao lado do Senhor. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que o véu do templo se rasgou. E essa perfeição espiritual e moral, tá certo? Nós não podemos ser perfeitos como Jesus. Mas nós podemos sim, irmãos, buscar essa perfeição. Cada dia mais se aperfeiçoar na presença de Deus. Na presença do Senhor Jesus. Nós estamos passando por um enorme bombardeio moral cristão, onde tudo isso se calou por causa do coronavírus agora. Mas a igreja está sofrendo inúmeros ataques morais dentro da igreja, tá certo? E fora da igreja principalmente. Então, Jesus ele era perfeito, a sua perfeição espiritual, porque ele estava conectado com o Senhor. É o que eu disse antes, muitas das coisas que nós vimos e ouvimos dentro da igreja, Jesus não anda se agradando. Moral, irmãos, crente vindo para a igreja de todo jeito, de qualquer maneira, não era esse, né? Jesus ele barrou tudo isso, né? Ele veio mostrar que ele, como homem, ele estava conectado e você também poderia ficar conectado ao Senhor. Então, Jesus, a perfeição moral, né? Perfeição espiritual e moral do Senhor. Amém? Conclusão, irmãos, vai dizer o seguinte, né? Da revista. Olhamos firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Chegaremos à estatura de varão perfeito, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado, exemplo de todas as coisas, e por ele ansiamos. Quando, ao arrebatamento da igreja, estaremos para sempre com o nosso amado Senhor, o nosso amado Salvador, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém? Louvado seja o Cordeiro do Senhor. Então, essas as palavras, irmãos.
Foi meio rápido também, não é? Foi meio rápido aí, os irmãos. Eu quero dizer que você agora vai ter essa ferramenta de estar estudando a palavra do Senhor. Quero agradecer aqui ao Senhor Deus e a todos, né? Então, que Deus vos abençoe, abençoe toda a nossa igreja, que você possa se maravilhar com a palavra do Senhor. E eu queria novamente fazer aqui uma oração para nós encerrarmos. E desde já, Deus abençoe a todos. Amém? Bendito Deus, Pai Celestial, quero te agradecer, Pai, por esse momento, por essa rica oportunidade de estar pregando a tua palavra, Deus, dessa forma, Deus, pelos meios de comunicação. Deus, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Deus, a tua igreja. Deus, que todo mal, Deus amado, Senhor, que está por vir sobre essa nação, sobre a humanidade, Deus amado, que o Senhor venha, Deus, colocar por terra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja, Deus, supre. Deus, com teu Espírito Santo, vem mostrar à humanidade que ela poderá passar, Deus, por tudo isso e glorificando o teu santo e excelso nome. É assim no nome de Jesus que nós queremos te agradecer. Amém e graças a Deus. Amém!